E a esposa do deputado federal Daniel Silveira denunciou na última sexta-feira o bloqueio de suas contas bancárias a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Paola da Silva Daniel, que também é advogada na causa, usou suas redes sociais para falar sobre o caso e afirmou que Moraes travou todo o seu dinheiro sem mandado. O STF não deu detalhes e alegou que o caso está em sigilo. A defesa dela disse que vai recorrer. Há pouco, 1.382 advogados de todas as partes do Brasil emitiram nota de apoio, se solidarizando com a advogada Paola da Silva Daniel, que atua na defesa de Daniel Silveira. Os advogados que assinam a nota de apoio externam muita preocupação com o estado de coisas inconstitucionais. Fiuza. É isso aí. Agora, o autor do bloqueio, se ele não se considera um autocrata, ele vai ter que explicar. Não tem essa de está sob sigilo. A princípio, aos olhos de uma boa parte da sociedade, isso é um abuso. Quais são as razões? Quais são os motivos, os fundamentos para se atingir, né, as contas pessoais de uma esposa, de um réu, ex-réu, agraciado? Se o ministro Alexandre quer parecer em consonância com a democracia, ele vai precisar expor as suas razões. Enquanto ele não fizer isso, o Ministério Público brasileiro está com a palavra. O Ministério Público é o defensor dos direitos difusos, é o defensor dos direitos coletivos. Se há, eventualmente, uma medida abusiva do Judiciário, o Ministério Público tem que aparecer para dizer, né, apesar do sigilo, o Ministério Público terá acesso para dizer se essa medida está correta, se ela está baseada em fundamentos reais, sólidos. Senão, nós vamos declarar realmente a República absolutista do Supremo Tribunal Federal. Zé. Eu acho o seguinte, que é um momento tenso de relação entre judiciário e executivo. E é um momento também muito rico na democracia, porque desta tensão, dessa disputa, é que nasce o equilíbrio. No final desse embate, haverá um equilíbrio entre o judiciário e o executivo. O Supremo, ele era unânime na esplanada dos ministérios e na Praça dos Três Poderes. Ninguém questionava, as decisões eram todas de bate pronto, e aí chegou o presidente Jair Bolsonaro e que começou a colocar limites. E os ministros do presidente Jair Bolsonaro e aliados começaram a ter a coragem de questionar medidas adotadas e decisões de ministros do Supremo. Eu não conheço ninguém ou no governo que defenda a extinção do Supremo Tribunal Federal. São comentários sobre decisões de ministros, ou seja, análises de decisões, ou seja, avaliação de legislação. E esta decisão é uma delas. A defesa do deputado Daniel Silveira entrou em choque com ministros do Supremo Tribunal Federal. Daí foi iniciado um processo muito cruel, um embate muito forte, para chegar a esse ponto de atingir uma pessoa que não está no processo. Pelo que eu tenho conhecimento, um juiz julga as partes que estão nos autos do processo. A mulher de Daniel Silveira não está nos autos do processo. A ideia de se seguir a linha econômica em vez da linha pragmática de sempre foi em decorrência de reações do Congresso Nacional. E pegou, viu? Porque as informações que eu tenho é de que as multas que serão aplicadas pelo Supremo Tribunal Federal vão ultrapassar a R$1,5 milhão de reais. Me diz a defesa do deputado Daniel que ele não tem condições de pagar. Daí, o Supremo vem e alarga a possibilidade de cobrança para a mulher do deputado. E o deputado Daniel Silveira, que estará daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan, né, Augusto, conversando com você, com o Zé, com toda a bancada do Direto ao Ponto, né? Exatamente. Vamos fazer a entrevista. O Ivo tem o prazer aí da companhia do nosso Zé, né? Meu compadre vai estar lá. Vamos explicar, tratar desses assuntos todos. Agora, você acha que ele vai conseguir explicar, conseguir entender essa decisão? Ele está perplexo com isso. Estão bloqueando a conta da mulher. Isso não existe. E o pior é que se o plenário
deliberar sobre isso, eles vão aprovar. Eles vão aprovar. Antigamente, até antes que a tecnologia avançasse, diziam que você não podia prever o que sairia da barriga de grávida. Hoje já é possível. E também de cabeça de juiz. E era difícil você prever a decisão. Você tinha de esperar que ele examinasse provas. Hoje, a gente pode prever todas as sentenças do Supremo. Todas. Elas são determinadas por um grupo de juízes, de advogados nomeados pelos governos do PT. Não é possível isso acontecer. Como é que pode? E não, ele não tem que pagar. O deputado Daniel Silveira foi indultado. Segundo o próprio Alexandre de Moraes, isso faz cessar qualquer punição, qualquer processo, qualquer condenação. E ele, contrariando o que disse, insiste em abusar da paciência do povo e em torturar a Constituição. Ana. Então, Vitor, eu vi o tweet da doutora Paola Daniel no sábado e eu não acreditei. Eu fiquei chocada e entrei em contato com o deputado Daniel Silveira para ouvir, para perguntar se alguém não tinha hackeado a conta, né, da esposa dele, que é advogada, que está também no processo dele. E ele estava completamente chocado, né, a família chocada, até porque ele disse que nem casados legalmente eles são, né? Ou seja, não foi mais um puxão aí na lei que o Alexandre de Moraes, né? Estamos aqui imaginando que seja o Alexandre de Moraes, porque esse sigilo é inacreditável. Ou seja, uma conta aí sobre bloqueio judicial, sem inquérito, né? Sem condenação, sem processo algum, não é ré, ela não está em nenhum processo, não faz parte de nada, e você bloquear a conta da esposa, que é advogada também, isso é inaceitável. O ego narcisista do ministro Alexandre de Moraes é inacreditável, ele é maior do que a nossa Constituição. Mas, de novo, isso tudo que nós estamos vivendo, o que o Augusto disse, que todos os dias nós temos que falar do STF e de eventos diferentes, de situações diferentes, grande parte aí sobre inconstitucionalidades, sobre ilegalidades, sobre desrespeito à nossa Constituição, nós só estamos nessa batida que parece aquele filme, né, Feitiço do Tempo. A gente acorda todo dia e vamos falar do STF, aí o dia passa... É sexta-feira e nós estamos falando do STF. Chega a segunda, nós estamos falando do STF. Isso só acontece porque existe uma pessoa totalmente de joelhos na presidência do Senado. O senhor Rodrigo Pacheco deveria estar olhando isso e zelando pela Constituição, pelos votos que recebeu, pelo respeito ao povo, porque ele é um homem do povo, eleito pelas pessoas diretamente, e, no entanto, ele continua num silêncio aí inacreditável. O senhor Arthur Lira não vai se pronunciar sobre mais esse absurdo, a Câmara não vai se pronunciar, o Senado não vai se pronunciar, como o Fiuza disse, o Ministério Público vai continuar em silêncio, mas, repito, só estamos nesse feitiço do tempo de falar do STF o tempo todo e de suas inconstitucionalidades por causa do senhor Rodrigo Pacheco, que não respeita a ferramenta que ele é constitucional exatamente para frear, para parar esse tipo de absurdo no nosso sistema de freios e contrapesos.